Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Novamente estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Com a graça do Senhor, vamos abrir a sua palavra e buscar nela orientação para o nosso dia a dia. Vamos iniciar nossa devocional, vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a sua condução. Oremos. Senhor Deus bendito, santo, Pai eterno e todo-poderoso, graças te rendemos, Senhor, pelo privilégio que é a nós concedido de podermos mais uma vez, Senhor, dedicarmos um tempo para o estudo da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor nos conduza, nos oriente nesse instante, de maneira que o Seu nome seja glorificado e a Tua igreja, o Teu povo, seja edificado. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, vamos fazer uma leitura no livro dos Salmos? Eu vou ler o Salmo de número 69. É um salmo um pouco longo, mas será uma leitura com certeza edificante. Salmo de número 69 nos diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais do que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, e os que com falso motivo são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum, está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus em pano de saco por vestes, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e seu motivo para as cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-a por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, a minha sede me deram beber vinagre. Sua mesa tornou-se-lhe diante deles um laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureceram-se-lhe os olhos, para que não vejam, e fazem que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registros justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se movem. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá. E ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam
o nome nela habitarão. Amém. Vamos cantar um cântico ao Senhor? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, quem em Cristo põe a vida. Amém. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando esse livro, estamos vendo no capítulo 1. Hoje nós faremos a leitura que vai do versículo de número 12 ao versículo de número 26. Atos, capítulo 1, versículos de 12 a 26. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas,
que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e toma outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, te rogamos, ó Pai, nesse instante, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a entendermos a Tua palavra e a tirarmos lições para a nossa vida. É no nome santo de Cristo que nós te pedimos isso. Amém. Você já parou para pensar quantas decisões você toma por dia? Desde pequenas decisões, como por exemplo, quando você acorda de manhã, que você decide se vai obedecer o despertador ou não, se vai ou não abrir os olhos e pular da cama, até decisões mais sérias, com quem casar, se você vai adquirir uma dívida alta, como a compra de um imóvel ou a compra de um automóvel. Essas decisões estão o tempo inteiro no nosso dia. Durante o dia nós fazemos dezenas, se não até mais que isso, mais decisões. Como tomar uma decisão acertada nas coisas nas quais nós precisamos decidir. Talvez você fique esperando um sinal do céu, alguma coisa da providência que te ajude a tomar essas decisões. Mas teríamos nós, por acaso, algum parâmetro de como nos guiar quando precisamos tomar decisões importantes? É isso que nós vemos acontecendo aqui no finalzinho do capítulo 1. Os apóstolos tomando uma decisão. E em meio a essa decisão nós podemos encontrar aqui alguns parâmetros que eles usaram para tomar essa decisão tão importante, que foi a escolha de um substituto para Judas Iscariotes, que havia traído o Senhor. O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ele está incluído nessa parte introdutória do livro de Atos. Na verdade, acontecem 3 eventos antes do capítulo 2, que é o pontapé inicial da igreja. Acontece que no capítulo número 1, logo dos versículos de 1 até o versículo de número 5, o Senhor reaviva na memória deles a promessa dada pelo Pai do Espírito Santo. Promessas que estão desde lá do Antigo Testamento, passando inclusive por João Batista, que é citado no versículo número 5. A partir do versículo de número 6 ao versículo de número 11, nós temos o relato final das palavras de Jesus, convocando-os a ficar em Jerusalém, e a sua ascensão aos céus. Essa ascensão marca o fim do ministério terreno de Jesus Cristo. E ao capítulo 2 vai marcar o início do ministério de Cristo por meio da igreja. O capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26 é a última fase. É a fase da escolha do substituto de Judas Iscariotes. E Lucas gasta um bom tempo nesse texto. Note que são 11 versículos que ele usou até agora, mas do 12 até o 26 ele vai usar somente para esse evento, que é a escolha do substituto de Judas. A escolha propriamente dita é dito num versículo só, versículo 26. Mas ele resolve contar tudo o que aconteceu antes, nesse intervalo. São 10 dias
entre o que aconteceu no versículo de número 11 e o que vai acontecer no versículo número 1 do capítulo número 2. Mas o texto nos diz que logo em seguida, após Jesus ser assunto aos céus, eles já iniciam esse processo e então já escolhem um substituto para Judas. Eles precisam tomar uma decisão. E eu creio que o texto nos aponta pelo menos 3 aspectos aqui relacionados a essa decisão que eles tomam, que podem servir como parâmetro para nós também. Primeiro parâmetro está aí, dos versículos de 12 a 14. Eles fazem tudo debaixo de oração. O texto nos diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival. Interessante, porque o foco do final do texto que nós estudamos a semana passada foi o foco nos anjos. Os anjos comunicando a eles que da mesma forma como eles viram o Senhor subir e ser escondido numa nuvem, eles veriam essa mesma nuvem se abrindo e o Senhor voltando. Esse era o foco. E 2 anjos falaram isso para eles. Mas o foco agora está nos discípulos, eles voltando para Jerusalém. E o texto diz que eles estavam então ali no Monte das Oliveiras. Ficava pertinho, ele faz questão de dizer isso. Ficava a distância de uma jornada de sábado. Ou seja, a distância de 1 quilômetro. Ele não está usando a expressão jornada de sábado para dizer que era um sábado. Ele está dizendo que a jornada de um sábado era 1 quilômetro que ele se caminhava. Mas nesse dia era uma quinta-feira. Mas eu acho interessante porque mesmo ele escrevendo para Teófilo, que era grego, ao que tudo indica, o Teófilo conhecia essas culturas judaicas, inclusive esse tipo de nomeação para espaço, que era jornada de um sábado, equivalia a 1 quilômetro de caminhada. Era pertinho, e ele diz, eles caminharam então 1 quilômetro, vindo do Monte das Oliveiras, após Jesus ser assunto aos céus, e foram para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, o texto diz que ali entraram e subiram para o cenáculo. Cenáculo era uma série de salas que haviam na região ali próxima ao templo. A que tudo indica, essa sala foi uma das salas que Jesus mesmo usou. E quando o texto usa a expressão subiram, é possível que eles tenham usado algumas escadas que haviam lá e ir para um andar superior. O que se explica, por exemplo, por facilitar uma reunião mais íntima de oração, por exemplo. Ninguém iria ficar entrando, incomodando e observando. Eles vão então para esse lugar e Lucas faz aqui uma coisa que é bem interessante. Ele traz uma lista dos 12 apóstolos. Não é a primeira vez que aparece uma lista como essa, pelo contrário, nós temos várias listas como essa sendo apresentadas nos outros evangelhos, mas ele faz questão aqui de frisar o nome dos 11, já que o grande ponto aqui do versículo de número 13 é Judas Iscariotes não está mais contado. Agora só são 11, não são 12. E aí ele vem com o nome deles. Começa por Pedro. Nós vamos ver que Pedro vai assumir uma postura digamos assim, de liderança. Metade praticamente do livro de Atos é Pedro, que é o grande líder apontado aqui. Você vai ter Pedro, João, Tiago, João, que era muito íntimo de Cristo, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus. E aí vem alguns nomes que têm algum tipo de referência. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Ele faz uma lista com os 11 para mostrar que está faltando alguma coisa. Na verdade, quando o Senhor escolheu 12, esse número é muito simbólico. Não era simplesmente um número aleatório. Ele escolheu o número de homens correspondente às tribos de Israel para iniciar essa nova fase da igreja. Esses 12 homens eram o novo Israel do Senhor, o novo nome dado às tribos de Israel. Esses 12, então, eles apontavam diretamente para a ação de Deus lá no Antigo Testamento, escolhendo o seu povo. E agora o texto nos diz que esses 11, não mais 12, estão reunidos lá no cenáculo. E o texto faz questão de agora dizer o que eles estavam fazendo no versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. 3 palavras aqui. Oração. Era assim que eles estavam. Pelo que eles estavam orando? Não temos certeza.
Há quem pense que eles estavam orando, pedindo a descida do Espírito Santo, que vai acontecer aqui no capítulo de número 2. É possível? É possível. É possível que eles estejam orando para que o Senhor os abençoe naquele momento de transição que eles estão vivendo? É possível. É possível que eles estejam orando para que o Senhor dê instruções sobre o que eles vão fazer no futuro? Sim, é possível. Mas nós não sabemos. O que nós sabemos de fato é, eles estavam ali reunidos orando. Esse foi o trabalho que eles tiveram por 10 dias. Por 10 dias, foram 10 dias de oração. Mais tarde, quando houver a escolha dos diáconos, nós vamos descobrir que Pedro conclama dizendo que o trabalho dos apóstolos era se dedicar à palavra e orar. Oração, então, é o grande ponto que ele levanta. Mas tem uma segunda palavra, o texto nos diz que eles perseveravam em oração. Insistentemente em oração. Então não foi uma coisa do tipo, faz uma reunião de meia hora e somem-se. Eles estão lá constantemente perseverando em oração. A oração mantinha-os juntos. Eles estavam sempre juntos e agora juntos em oração. E o texto acrescenta uma terceira palavra, unânimes. Ou seja, todos unidos em um só propósito. Essa comunhão em torno da oração faz toda a diferença aqui. Você tem uma igreja que está unida e perseverante em oração. Não só os 12 estavam aqui. O texto nos diz que também com eles estavam mulheres. A Bíblia fala de várias mulheres. Maria Madalena, Susana e assim por diante. Mas o texto também faz questão de dizer que Maria, mãe de Jesus, estava aqui também no meio dessas mulheres. Maria, ela vai ser destacada, muito destacada por Lucas. Lucas fez isso lá nos primeiros capítulos do seu evangelho e está fazendo de novo aqui. Mas é importante observar o seguinte aqui. Se está faltando um dos apóstolos, por que Maria não foi escolhida? Veja que essa ênfase que se dá hoje, principalmente na Igreja Católica, da posição de Maria dentro da igreja, não era essa a posição. Ela não é desqualificada em nada. O texto faz questão de frisar, entre as mulheres que estavam lá, mulheres que inclusive auxiliaram Jesus, que financiaram o ministério de Jesus, nós temos Maria, mãe de Jesus, estava lá também. Ela também estava reunida em oração. Ela era uma mulher santa, uma mulher de Deus. E ela estava reunida com os apóstolos em oração. Mas ela não foi escolhida entre os apóstolos sequer. Ela não foi escolhida entre os apóstolos. E ela não vai mais aparecer. A Bíblia não vai se preocupar. Então, todas as doutrinas que estão relacionadas à figura de Maria para a Igreja Católica não tem nenhuma base bíblica. Todas elas são tiradas da tradição e não necessariamente das Escrituras. E o texto nos diz mais. O texto nos diz que estavam também com eles os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, filhos de Maria com José. Essa informação de que Jesus tinha irmãos está tanto em Mateus capítulo 3, versículo 55, como Marcos 6, versículo 3. Eu sei que muitos ficam dizendo ali que não eram irmãos, que na verdade ele queria dizer que todos eram irmãos dele, mas no texto faz questão de dizer que esses eram irmãos de Jesus. Inclusive o texto lá cita 4 nomes para irmãos de Jesus. O texto cita o nome de Tiago, cita o nome de José, cita o nome de Simão e cita o nome de Judas. Tiago, inclusive, vai se tornar o líder da igreja. Quando houver o concílio de Jerusalém, Tiago vai se tornar líder da igreja. E Judas, Tiago vai escrever inclusive um livro, a carta de Tiago foi o irmão de Jesus que escreveu. E Judas, ele escreveu também um livro, que foi o livro de Judas, que fica ali pertinho do livro de Apocalipse, também era irmão de Jesus. Ele lá não diz que é irmão de Jesus, ele diz que é irmão de Tiago, que era o líder da igreja. Talvez como uma referência de não querer fazer conexão direta com Cristo, porque os irmãos de Jesus, eles não creram em Jesus logo de cara. Pelo contrário, eles foram bem hostis à pregação. É tanto que, em determinada ocasião, eles tentaram prender Jesus em casa para que Jesus não saísse, dizendo que Jesus estava louco e tudo mais. Então, eles não tinham interesse. Paulo vai falar, quando escreve aos Coríntios, que Jesus apareceu, depois de ressurreto, a Tiago. E aí, então, depois da morte e ressurreição de Jesus, é que os irmãos dele passam a crer nele.
Então, talvez por isso Judas não tenha dito que era direto o irmão de Jesus, justamente por causa dessa, de alguma forma, de uma vergonha por não ter crido em Jesus desde sempre, porque Jesus viveu com eles durante toda a infância, então, e eles não creram, nenhum deles creram. Mas depois eles creram. E o texto diz que eles estavam aqui também: Tiago, José, Simão e Judas. Note, meus irmãos, que o primeiro fator que os leva a tomar uma decisão tão importante que eles vão tomar a partir do versículo 15 é: tudo começa com oração perseverante. Nós temos uma mania estranha de achar que para tomar decisões grandes eu preciso orar. Para tomar decisões pequenas eu não preciso tanto assim. Mas na verdade nós precisamos de oração o tempo inteiro. E para cada decisão que nós tomamos, nós deveríamos colocar as nossas decisões nas mãos do Senhor e colocar diante dele para que ele conduza, dirija a nossa vida. É isso que esses apóstolos estão fazendo aqui, buscando a direção de Cristo. Cristo foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Qual é a maneira que eles têm de consultar o Senhor com relação à sua vontade? Orando. Eles oram ao Senhor, porque desejam saber qual é a vontade do Senhor para a sua igreja, para essa condição. Nós precisamos orar também, nós vamos aprender a orar, pedindo ao Senhor direção, perguntando ao Senhor o que é que nós precisamos fazer, qual é a direção que Ele quer que nós venhamos a trilhar. Ok, pastor, então se eu orar, eu peço o quê? Que venha um anjo me dizer? Não. Isso nos leva para o segundo aspecto aqui relacionado a tomar uma decisão. Primeiro eles estão unânimes, perseverantes em oração. O segundo, eles buscam na palavra discernir a vontade de Deus. Versículo de número 15 em diante. Olha que interessante. Diz assim: naqueles dias, ou seja, dentro desses 10 dias entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. No momento, a assembleia era de umas 120 pessoas. Paulo vai nos dizer que haviam pelo menos 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. Por que só tinha 120 aqui? Era um grupo que estava em Jerusalém, era um grupo que estava no templo nesse momento. A assembleia nesse instante tinha 120 pessoas. Pedro se levanta assumindo claramente uma posição de destaque, de liderança. Nada mais justo, já que Pedro o tempo inteiro foi porta-voz dos apóstolos, o tempo inteiro era aquele que falava mais, que tinha mais coragem, nada mais justo do que Pedro assumir essa posição aqui. Pedro se levanta e Pedro tem uma constatação que é muito interessante. Pedro faz uma avaliação do ministério de João, de Judas, da vida de Judas, e faz uma avaliação bíblica do que aconteceu e também do que eles vão fazer. Pedro vai buscar nas Escrituras a resposta. E olha que interessante, versículo número 16. Ele diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Algumas informações aqui rápidas do versículo 16. Primeira coisa que ele diz: o que nós vimos acontecer com Judas foi cumprimento das Escrituras. Bíblia se cumprindo. Esse aqui é um fator muito importante. Mateus vai enfatizar muito isso e Lucas também. Cumprimento da Escritura, ou seja, havia base bíblica para aquilo que eles viram. Segundo, ele diz que quem falou foi o Espírito Santo. Então eles reconheciam a Bíblia como inspirada. A Escritura é a palavra de Deus soprada pelo Espírito Santo. Terceiro, ele reconhece Davi como inspirado. Ele diz: o Espírito Santo falou por boca de Davi. Então esse é o conceito de inspiração. Um homem falando, mas Deus falando por meio dele, usando o Espírito Santo. E ele diz que Judas foi aquele que guiou os que prenderam Jesus. Então ele diz: o fato de Judas ter traído o Senhor é um fato marcado, profetizado nas Escrituras. E Davi falou sobre isso. Pedro lembrava muito bem disso. Não fazia tanto tempo assim, gente. Fazia pouco mais de 40 dias que isso tinha acontecido. Eles estavam com isso muito fresco na memória, eles lembravam do dia da traição, eles lembravam de tudo como aconteceu. Mas Pedro aqui traz uma leitura diferente. Pedro diz: não foi só uma questão de que houve um mal-entendido, uma traição. Ele disse: foi um cumprimento das Escrituras.
Se foi um cumprimento das Escrituras, ele diz, nós buscamos nas Escrituras saber o que vai acontecer agora, porque na verdade o plano do Senhor é 12, mas entre os 12 tem um problema aqui no meio. Então ele diz, nós precisamos resolver o que vai acontecer agora. Mas antes de resolver o problema, que ele vai apontar aí a partir do versículo de número 20, Lucas abre um parêntese para falar o que aconteceu com Judas. E ele conta rapidamente o que se processou nesse período depois da morte de Jesus. Versículo 18 diz assim. Versículo 17 diz assim: ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ou seja, Judas era contado entre os apóstolos e foi realmente um apóstolo. Ele foi chamado por Cristo. Judas pregou a palavra. Judas recebeu do Espírito para expulsar demônios. Então, ele estava entre aqueles 70 que foram evangelizar. Então, ele teve um ministério. Ele esteve no ministério apostólico. Ele foi um apóstolo de fato. Ele estava lá entre aqueles que foram chamados por Cristo. Mas no versículo 18 ele diz: esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. O nosso maior problema com relação aos versículos 18 e 19 é que parece que ele entra em contradição com os evangelhos, por exemplo. Porque o texto nos diz que Judas adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Na verdade, quando nós vamos para os evangelhos, o que diz lá é que Judas ficou com um remorso muito grande, tentou devolver as moedas que ele tinha ganhado para atrair Jesus. O sumo sacerdote não quis receber as moedas, porque era o preço pago por uma traição, era um preço de sangue. Ele, desesperado, joga as moedas nos pés dos sacerdotes, e esses sacerdotes vão e compram um campo. Eles que compram um campo. E Lucas diz que quem comprou o campo foi Judas. Então, existe uma contradição aqui? Não, na verdade não existe uma contradição. O que acontece aqui é o seguinte. O que Lucas está dizendo é que no momento em que os sacerdotes compraram o campo com o dinheiro que tinham dado para Judas, eles não estavam pegando de volta o dinheiro. A ideia era que o dinheiro continuava de Judas, eles não recolheram para si. Eles colocaram o dinheiro no campo e o campo é de Judas. Eles não estão pegando o dinheiro de volta, porque era um dinheiro amaldiçoado, era um dinheiro de traição e de traição de morte. E eles não iam ficar com esse dinheiro de volta, porque era um dinheiro sujo que Judas recebeu. Então, são os sacerdotes que compraram o terreno em nome de Judas. É como se o próprio Judas tivesse comprado, porque estavam comprando com o dinheiro que pertencia a Judas. É isso que o texto está dizendo. Então, quem comprou o terreno, propriamente dito, foram os sacerdotes, mas compraram com o dinheiro de Judas. Então, o dinheiro não foi devolvido para os sacerdotes. Os sacerdotes só gastaram com o campo em nome de Judas. Eles não ficaram com dinheiro para eles, não. Ele não foi recolhido como oferta, por exemplo. Não foi recolhido de volta. A segunda coisa que o texto parece ser contraditória é porque o texto diz assim que esse campo, que era o campo de iniquidade adquirido, foi lá onde, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Mas Mateus capítulo 27, versículo de 3 a 10, especificamente o versículo número 5, diz que saindo Judas, depois de ter lançado as moedas, ele foi e enforcou-se. E enquanto Mateus diz que Lucas se enforcou, Lucas aqui diz que ele se precipitou e foi rompido pelo meio e as tripas dele se derramaram. Que tipo de enforcamento é esse? É possível que sejam duas mortes diferentes? Que Mateus está trazendo um relato e Lucas outro? Não é preciso disso tudo, não. O que pode ter acontecido aqui? O próprio Judas, com a consciência extremamente abalada, no próprio terreno que foi comprado para ele ficou tão angustiado, porque provavelmente disseram para ele que o terreno era dele, ele ficou tão angustiado e com remorso, que se pendura numa base de penhasco. Gente, não dá para se matar enforcado com os pés no chão. Ele precisa de um lugar para se dependurar. Então é possível que ele tenha buscado um penhasco, uma área alta, e tenha
se lançar do lado de cima e por algum motivo, nós não sabemos qual, ele despenca desse penhasco no seu enforcamento. Há algumas coisas que podem ter acontecido. Primeiro, a corda pode ter arrebentado durante o enforcamento, ele se enforca, a corda se arrebenta e ele cai. Segundo, alguém pode ter, na hora de tentar tirá-lo de lá, ao tentar tirar a corda, ele tenha despencado de cima desse despenhadeiro e se estabacado lá embaixo e estourado do jeito que aconteceu. Outra coisa, como ele tinha se enforcado e num madeiro, então ele era considerado amaldiçoado. Então, dificilmente alguém iria sepultá-lo. É possível que ele tenha apodrecido de pendurado e despencado lá de cima, já apodrecido, de forma que explodiu. Tudo isso é possível. Só precisa de um pouco mais de paciência, porque já vão dizendo logo de cara, está errado. Não tá. Isso tudo pode ter acontecido. O que Lucas diz é que Judas, ele se precipitou, rompendo-se pelo meio. Então aqui tudo indica que ele cai em cima de pedras, coisas cortantes, e ele é rasgado pelo meio, inclusive as suas vísceras são derramadas. Ele foi rasgado e os intestinos dele vieram para fora. Nada impede que uma coisa tenha levado a outra. Como eu falei, ele provavelmente caindo em cima de pedras, ele explodiu, o corpo foi dilacerado, pedras podem fazer isso com muita facilidade. Caindo do alto, ele explodiu e o corpo foi e jorrou sangue por tudo quanto é lugar. Daí, por exemplo, ele dizer no versículo número 19 que os habitantes de Jerusalém todos ficaram sabendo do que tinha acontecido. Uma morte já é uma coisa que todo mundo fica sabendo, principalmente numa cidade pequena como era Jerusalém. Segundo, uma morte por enforcamento já seria uma morte chocante que todo mundo iria falar. E uma morte que culminou, além de enforcamento, com uma pessoa estripada desse jeito, todo mundo viria falar. E por isso que Lucas diz que deram nome àquele lugar de Aceldama, que significa campo de sangue. Aquele lugar se tornou cemitério para estrangeiros. Aquele terreno comprado se tornou um lugar onde estrangeiros seriam sepultados. Esse foi o fim de Judas, um fim triste, trágico, não só de morte amaldiçoada, por ter traído Jesus e pendurado no madeiro, no enforcamento, mas pelo próprio juízo. Ele quer mostrar que o juízo de Deus foi tão severo que o corpo dele foi dilacerado nesse juízo. Então não foi uma coisa tão simples, uma morte tranquila. Pelo contrário, o próprio corpo dele foi violado, ele foi dilacerado, rasgado ao meio, no meio desse processo. Então foi uma coisa bem feia. Após contar um pouco sobre como o juízo de Deus se aplicou sobre Judas, que traiu a Jesus, sendo ele contado entre os apóstolos e fazendo parte do ministério, versículo número 20, Pedro vai trazer a base bíblica para dizer que era isso que deveria acontecer mesmo. Porque ele disse lá no versículo 16 que Davi falou, que o Espírito Santo falou por intermédio de Davi, que iria acontecer alguma coisa com Judas. E o que foi que ele falou? Versículo de número 20, ele vai citar 2 salmos. Ele cita o Salmo 69, versículo 25, que nós lemos hoje à noite, e ele cita o Salmo 109, versículo número 8, no finalzinho do versículo. São 2 textos. Ambos os salmos são messiânicos. Inclusive o Salmo 69 é muito citado no Novo Testamento, só não é mais citado que o Salmo 22, como salmo messiânico. A igreja sempre reconheceu esses salmos como salmos messiânicos. E nós vemos que não é só mostrando um Jesus sofrido, mas é também mostrando os inimigos de Jesus. E é isso que Pedro faz. Ele pega a figura dos inimigos de Jesus no Salmo 69 e aplica a Judas, dizendo, olha, sabe o que está escrito lá no Salmo 69, 25? Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Ele diz, a informação de deserta a morada diz respeito a bens e a tudo mais, mas aqui diz respeito à família também, diz respeito a encargos. No caso de Judas tinha um encargo, ele era apóstolo. A imagem que Pedro traz aqui é, tudo que era dele, ele perdeu. Ele perdeu tudo. Ele perdeu inclusive o apostolado. A terra ficou deserta. Ficou deserta a morada dele. E não há mais quem nela habite, ou seja, tem uma vaga aberta. Ele usa o texto do Salmo 69 para dizer, foi-se aberta aqui a vaga de Judas, ele perdeu essa chance. Isso aqui é importante para destacar porque não foi a morte de Judas que provocou a necessidade de ter um 12º apóstolo sendo escolhido aqui. Porque mais à frente, no capítulo número 8,
vai morrer Tiago. E não vai haver uma escolha de um substituto para Tiago. Então os apóstolos não são substituídos assim. Somente Judas vai ser substituído. Então não foi porque Judas morreu, porque Tiago morre também, como todos os outros apóstolos morrem também. Então eles não estão sendo substituídos porque morreram. Ele está sendo substituído porque foi dito que dele, por ele ter abandonado, por ele ter largado o ministério, porque ele ter traído Jesus, por causa disso ele precisava ser substituído. Porque a morada dele ficou deserta, a vaga dele ficou aberta. Então não foi por causa da morte, foi por causa da traição. E ele vai para o Antigo Testamento, o Salmo 69 diz, está aqui uma base para dizer que ele deixou uma vaga em aberto, que ele deixou um espaço aqui que não está sendo ocupado. Segundo, Salmo 109, versículo 8, tome outro seu encargo. Ele vai então para outro salmo e diz, e lá nós temos uma indicação que quando esse inimigo saísse, outro deveria tomar o seu lugar. Então Pedro saca 2 versículos de 2 salmos e diz, está aqui, ó, é preciso substituir Judas, porque não foi somente uma morte, foi uma traição. E a Bíblia diz que ele precisa ser substituído, que outra pessoa tem que assumir o seu lugar, porque essa vaga está aberta. Notem que a base que leva Pedro a tomar essa decisão, a chegar a essa conclusão, foi a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, orientado pela Escritura. Orientado pela Escritura. Pedro então vai discernir o que precisa ser feito. Ele diz, alguém precisa ser escolhido para substituir Judas. Queridos, nós temos as Escrituras Sagradas. As decisões que nós precisamos tomar têm que ser pautadas nela. Nós não nos pautamos em coincidências, na providência, nas coisas acontecendo ao nosso redor. Ah, não, pastor, mas porque surgiu a oportunidade. Meu irmão, surgir a oportunidade não implica em você aceitar a oportunidade. O que nos leva a pensar que nossas decisões têm que estar baseadas nas Escrituras. Nós temos que buscar nas Escrituras a orientação de como agir na vida, de como viver na vida. É esse o ponto que ele coloca aqui. Buscou nas Escrituras saber o que estava acontecendo e dizia, eu encontrei que era necessário que Judas morresse daquele jeito. Era necessário que isso acontecesse com Judas. Que ele realmente fez parte do ministério e ele foi um apóstolo, mas por causa da traição que ele executou, da maneira como ele morreu, ficou claro que ele deixou uma vaga em aberto e que precisa ser ocupada por outro. Tem que ter um substituto para Judas. O que nos leva a um último aspecto aqui relacionado a como tomar decisão. Primeiro, fazer isso em oração. Segundo, buscar nas Escrituras a orientação. Terceiro, aprender que precisamos nos submeter à vontade de Cristo. E não fazer o que a gente, sabendo o que Deus quer que a gente faça, fazer outra coisa. Eles vão mostrar que são submissos a partir do versículo 21. Ele diz assim, a partir do versículo 21, versículos 21 e 22, ele vai direcionar agora, dando quais são os requisitos para a escolha de um apóstolo. O que um apóstolo precisa ter para ser escolhido apóstolo? O texto diz assim, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, de cara ele já vai fechar um negócio aqui importante, que é, vão ser escolhidos homens. Vão ser escolhidos homens. As mulheres não estão incluídas nessa decisão. Por que isso? Ah, é machismo. Não, meu filho. Entenda, as Escrituras nunca abriram, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, o papel de liderança para as mulheres. Ponto. O Antigo Testamento todo é assim, não existia nenhuma sacerdotisa só nos tempos pagãos. Deus nunca admitiu sacerdotisas. Você não vai ter liderança religiosa como mulheres. E quando você chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo é muito claro em dizer isso, que não admitia que as mulheres também assumissem. Por quê? Porque Deus não quer. Isso é um sinal de submissão. Eles dizem, vamos procurar desses homens aqui. Quem? Os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Os homens que o acompanharam. Entre os homens, nós vamos escolher esses. Ponto. Quem é que acompanhou? Eles têm um prazo aqui. Que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Que período foi esse? Começando no batismo de João, para dizer assim,
Quem acompanhou Jesus desde a infância? Não. O ministério de Jesus começa com o batismo de João. Esse é o marco inicial. Alguns já seguiam Jesus antes até desse momento. Tem alguns já que já estavam seguindo Jesus. Os próprios discípulos que estavam ali com João Batista já seguiram Jesus logo de cara. Então, desde aquele momento do batismo de João, porque a Bíblia vai nos mostrar que logo depois do batismo, Jesus começa a convocar os seus apóstolos. Diz, depois do batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas. Ou seja, quem seriam os homens que poderiam ser escolhidos? Só os homens que estavam desde o início do ministério de Jesus até o final do ministério terreno de Jesus. Batismo de João e ascensão. Tinha que estar entre esses aqui. Por quê? Porque eles precisavam ter acompanhado todas as fases do ministério de Jesus e todos os ensinamentos que ele deu durante esse período. Todos os 3 anos de treinamento. Esses homens precisavam estar lá. Ele diz assim, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E esse é o ponto aqui. O que seriam os apóstolos? Testemunhas da ressurreição de Jesus, junto com os outros 11 apóstolos. Testemunha da ressurreição de Jesus. Esses homens, como testemunhas, está lá no versículo número 8. Sereis minhas testemunhas. É testemunha no sentido de que eles viram, mas também que eles contaram. Então não é só ver, é falar sobre. Ele diz, vamos escolher alguém que substitua Judas e que se torne testemunha também agora. Que seja alguém que vai dizer que viu, porque estava lá, e que vai testemunhar para todos do que viu durante esse período, desde o batismo de Jesus lá no Rio Jordão até a sua ascensão aqui no Monte das Oliveiras. E o texto diz de novo, versículo número 23, que agora eles, dentre esses critérios que ele estabeleceu, eles surgiram 2 nomes. Quais foram os nomes? O primeiro nome tem uma série de qualificadores. José, chamado Barsabas. Então, Barsabas é filho de Sabás, ou filho do sábado, alguma coisa assim. Temos, lá no capítulo 12, temos um José, se não me engano, que também é filho de Barsabas. Então, possível que seja parente. Mas tem uma qualificação bem interessante aqui. O texto diz que esse José, aliás, é um Tiago, filho de Barsabas. Desse José aqui, ele é chamado de justo. Vejam, então, em matéria de qualificação, um homem que o apelido dele é justo, então seria um bom nome para se tornar apóstolo. E o texto do nada faz assim. Tem um outro camarada chamado também Matias. Eu acho interessante porque Lucas faz questão de dizer que José, que foi candidato, não era desqualificado. Pelo contrário, um homem justo. Tinha família. Era um homem justo. O outro é o que vai ser o escolhido. E aqui onde está? Eles estão dispostos, completamente dispostos, a colocar nas mãos do Senhor a decisão sobre quem será o apóstolo substituto de Judas. Por isso eles oram. Eles oram no versículo 24. E a oração é a demonstração aqui da submissão deles. Eles são dispostos completamente a acatar a decisão que Jesus quiser. Isso aqui é muito importante. Eles são dispostos a acatar quem Jesus escolher. Porque quem vai escolher, na verdade, é Jesus. Vejam, eles têm os parâmetros. Os parâmetros são: tem que ser alguém que esteve andando com Jesus desde o batismo até a ascensão. Tem 2 nomes aqui. 2 homens que desde o batismo de Jesus estão do lado dele. Beleza. Senhor, versículo número 24. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Eles dizem: Senhor, nós temos critérios para escolher, mas nós não conhecemos o coração de ninguém. O Senhor conhecia o coração de Judas. Judas, desde o início, tinha sido escalado para ser um traidor. O próprio Jesus disse isso. Ele seria aquele que seria o filho da perdição. Ele diz: olha, o Senhor conhece o coração. Nós estamos aqui querendo tomar a decisão certa, mas o Senhor é quem sabe qual é a decisão certa, não nós. Por isso eles dizem: revela-nos qual destes 2 tens escolhido. Não é o que eles querem, é o que Jesus quer que é importante. Eles estão dispostos a acatar o que Jesus decidir.
qual dos dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas transviou? Note que o ponto aqui não é que Judas morreu. O ministério e apostolado que Judas desviou-se. Judas pegou no arado e abriu mão, olhou para trás, indo para o seu próprio lugar, ou seja, indo para o lugar de perdição, que era típico já para ele, que era o lugar dele, era o lugar de traidor. E o texto diz que eles lançaram sorte, e vindo a sorte cair sobre Matias. Eu acho interessante porque lançar sorte era uma prática muito antiga. Todo o Antigo Testamento você vai ter isso. Como é que aconteceu essa sorte, nós não sabemos. Colocaram o nome dos dois e escolheram e sortearam um, lançaram dados, como é que eles fizeram, não importa. Mas nós vemos isso acontecendo o tempo inteiro no Antigo Testamento. Era uma maneira de discernir a vontade do Senhor. E aqui nós ainda estamos vivenciando uma espécie de Antigo Testamento. Por isso que eles ainda estão fazendo a escolha assim. Quando houver a crise na igreja, lá no capítulo de número 6, que houver a instituição dos diáconos, tem sorteio mais não. Aqui ele diz, escolham homens, e o Espírito Santo vai dizer quem são. A última vez que você vai ver na Bíblia sorteio, vai ser aqui. A partir de agora, tem critérios e tem ação do Espírito Santo orientando quem é. Então você vai ter escolha de presbíteros, diáconos, que os apóstolos vão inclusive orientar. Em cada um deles, nenhuma vez é dito sorteie alguém. Sempre é dito, as credenciais são essas, escolham esses aqui, debaixo de oração, e o Espírito Santo vai indicar quem é. Agora, a partir de agora, não vai ter mais sorteio. E o texto diz que fazendo o sorteio, ainda era válido. Quem é que Cristo escolheu? Matias. O Senhor escolheu Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. A partir desse instante, ele diz, ele se tornou um dos apóstolos. Ah, pastor, mas ele vai ser apóstolo mesmo? Vai, porque se você for para o versículo 12, diz assim, versículo 12 não, versículo 14 do capítulo 2. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, notou? Pedro fala, mas quem está junto? Os 11. Ou seja, com Pedro, 12. Então Matias está junto também. É a última vez que a gente vai ouvir falar de Matias. Ah, pastor, então significa que Matias não foi uma boa escolha. Não, porque tem um bocado de outros nomes que a gente nunca mais vai ouvir falar. Você nunca mais vai falar. Então, não é uma questão de ser famoso. Ele foi escolhido como um apóstolo. E eles estavam submissos a Jesus, dizendo, Senhor, escolha quem o Senhor quiser. O Senhor conhece o coração. Tome a sua decisão. Nós estamos dispostos a acatar aquilo que o Senhor desejar. Eles não se revoltam. Eles não tomam a decisão sozinhos. Eles colocam na mão do Senhor e se submetem à vontade do Senhor. Isso nos traz 3 lições com relação a como tomar decisões na vida. Primeiro, debaixo de oração. Não tome decisões sem orar. Você precisa do auxílio do Senhor. Nós somos muito mal acostumados e temos um péssimo hábito de tomar decisões sem orar ao Senhor. E o texto por 2 vezes diz, versículo 14, eles estavam unânimes, perseverando em oração. E no versículo de número 24, orando ao Senhor, eles tomam decisão debaixo de oração. Segundo, não tome decisão com base no seu coração. O que faria Jesus? Não fique imaginando o que faria Jesus. Busque nas Escrituras orientação para suas decisões. Com quem eu vou me casar? Busque nas Escrituras quais são os critérios para uma boa esposa, para um bom marido. Pastor, o que eu devo investir? Busque nas Escrituras como é que se deve aplicar o dinheiro. Então, tudo nas Escrituras tem instrução. Então, suas decisões têm que ser pautadas nas Escrituras. A gente não fica procurando saber dos outros como é que vai se tomar decisão. Conselhos são bons, mas as escrituras é que nos orientam o que decidir. Terceiro lugar, se submeta. Porque às vezes a decisão do Senhor não é a nossa. Senhor, é da tua vontade eu namorar e casar com fulana. Aí de repente não dá errado. Senhor, porque o Senhor me tirou fulana. Meu filho, você disse ao Senhor, se for da tua vontade meu casar com fulana, Senhor, que o Senhor providencie. Deus tirou fulana da tua vida. E você está reclamando de quê? Submeta-se à vontade do Senhor. Senhor, eu quero te servir mais, Senhor. Eu quero te andar mais nos teus caminhos. Qual é a tua vontade com relação a esse emprego, Senhor? O Senhor tira o emprego. Pronto. Aí ele fica reclamando. Não, meu filho. Aceite a vontade do Senhor. Você orou. Se você orou, você tem que se submeter à vontade de Jesus. Às vezes a vontade de Jesus é diferente da nossa. É justamente o oposto do que a gente gostaria que fosse. Busque instrução no Senhor para tomar a decisão. Mas quando Ele
Quando ele te orientar na decisão, acate a decisão que ele tomou. Submeta-se à vontade do Senhor nessas decisões. Ore, busque na Escritura o parâmetro, se submeta à vontade de Jesus. Porque pode ser que você queira muito casar com essa pessoa, mas Jesus diz na sua palavra, essa pessoa não é correta, não é a melhor pessoa para você. Submeta-se à vontade de Cristo. Talvez você está querendo se separar e a vontade do Senhor é dizendo, não, você não deve se separar. Submeta-se à vontade de Cristo. É esse o papel quando nós trabalhamos como tomar decisão. Nós tomamos decisão todo dia, o tempo inteiro. E cada uma dessas nossas decisões, elas precisam ser regadas à oração, orientadas pelas Escrituras e cheias de submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sós quando precisamos tomar decisões. Ajuda-nos, ó Senhor, agora a nos lembrarmos da necessidade de orar, de buscarmos na Tua Palavra a instrução de como decidir e nos submetermos ao Senhor quando descobrimos a Sua vontade. Dá-nos graça nesse sentido, meu Pai. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje o nosso estudo está sendo gravado. Eu estou em São Paulo fazendo o meu último módulo do doutorado, com a graça do Senhor. E por isso mesmo está sendo gravado e transmitido agora. Mas é sempre um prazer enorme receber vocês aqui. Não esquece de deixar o seu recadinho. Eu vou ler depois as mensagens de cada um de vocês que vocês escreverem aqui. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de curtir o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas também. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. A gente se vê novamente próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.